O meu processo de conversão se deu quando um amigo foi à nossa casa oferecer a venda de uns produtos para que pudesse gerar recursos para ele comprar um uniforme. Eu disse, mas você já tem uniforme de escola, por que você está vendendo produto? Ele disse, não é para o uniforme da escola, é para o uniforme do Clube de Desbravadores. Eu disse, e o que é o Clube de Desbravadores? E ele me explicou, e quando ele me explicou, eu disse, não, então se minha mãe vai comprar produtos para ajudar na aquisição do uniforme de alguém, vai ser no meu. Ele disse, mas não é assim, tem que ver se tem vaga, se você vai ser admitido. Eu disse, se você está participando, eu vou ter que participar também. E aí nós fomos na casa do diretor, ele me admitiu e posteriormente a capelã do clube visitou a nossa família, ofereceu estudo e então nós começamos a conhecer o Evangelho através do estudo ministrado por ela. A minha conversão se deu quando um amigo da minha família convidou minha mãe para que a gente participasse do programa de Semana Santa. E nós atendemos o convite dele, nós fomos. Logo após a programação da Semana Santa, a igreja nos ofertou um estudo bíblico. E a partir dali, nós começamos uma série de estudos todos os sábados à tarde. No final dos estudos, nós atendemos o apelo e no dia 28 de novembro de 1998 nós fomos batizados. Meu chamado aconteceu a partir do momento em que eu comecei a me envolver com os departamentos da igreja. E quanto mais eu me envolvia, mais eu sentia a mão de Deus guiando minha vida. A partir daí, eu confirmei o chamado de Deus para mim, que eu deveria servir a igreja no ministério pastoral. Eu me senti chamado ao ministério por 3 razões. Primeira, porque eu fui convidado para pregar relativamente cedo, com 14 anos de idade. Segundo, porque aos 16 anos eu já fazia parte da liderança da igreja, inclusive como membro da comissão da igreja. E a terceira razão diz respeito ao apreço, o testemunho que eu vi no corpo de anciãos da minha cidade e do distrito de Ponta dos Carvalhos. Homens comprometidos com o cuidado da igreja, com cuidado nas atividades da igreja, pelas pessoas, que às vezes davam até a impressão de que eles tinham a sua subsistência assegurada por essas igrejas que cuidavam. E eu sabia que isso não era uma realidade, porque eles eram voluntários. Então eles tinham que dar toda essa atenção, dedicar todo esse tempo, mas eles tinham que assegurar a sua manutenção e a da sua família. Então eu disse, se eles, como voluntários, conseguem fazer tudo o que realizam com tanto zelo, com tanta dedicação, o que eu não poderia fazer se eu me dedicasse a tempo integral? Então, nesse momento, eu entendi que abraçar o ministério pastoral era a única opção para eu poder viver à altura daquilo que aqueles homens estavam fazendo. Minha esposa representa vários papéis para o meu ministério, mas o mais importante deles é que minha esposa é a minha base espiritual. Eu encontro nela uma âncora e é nela que eu consigo firmar o meu ministério na oração intercessora. Porque enquanto eu trabalho, ela ora pelo meu ministério. A minha esposa desempenha alguns papéis. Vou destacar aqui, primeiro, ela é a face tolerante do meu ministério pastoral. Porque várias vezes ela acaba sendo o meu contraponto para flexibilizar algumas decisões e posturas que eu preciso adotar. Outro papel diz respeito apenas à presença dela. Só o fato dela estar sempre presente acaba me sendo um antídoto para que eu não ceda a cair no mesmismo de mensagens, no modo de dirigir atividades, programações da igreja, porque eu tenho alguém que me acompanha na realização dessas coisas há bastante tempo. E que, pela graça de Deus, eu espero que continue a acompanhar. E um outro papel que ela desempenha muito bem é o do feedback. Ela, por vezes, está sempre destacando aspectos positivos quando eu vou bem, mas também não se omite quando ela não entende que ela não foi atendida no que eu fiz, desde pregação à condução de atividades na igreja.
Foi o cuidado de Deus para com a minha família. Deus nos deu uma nova maneira de enxergar as coisas, uma nova maneira de sonhar, e a partir daí nós começamos a trilhar novos caminhos, e eu tenho percebido, tenho notado a mão de Deus em todos os aspectos da minha vida. Desde o dia em que eu fui batizado, naquela noite de novembro de 1998, até hoje, quase 2 décadas depois, eu percebi a mão de Deus agindo sobre a minha vida. Ver o desejo do meu pai de colocar a leitura de 34 anos, mais ou menos, que foi quando ele tomou a decisão do batismo, em dia, porque ele lia assim, antes de sair para trabalhar, ele lia quando voltava do trabalho. Tinha dias de eu chegar em casa e vê-lo cansado de ter chegado do serviço e estar dormindo sobre a Bíblia. Então eu havia entendido que ele estava lendo e dormiu lendo as Escrituras. Então isso teve um impacto muito forte sobre mim, porque movido por essa preocupação dele, eu não queria viver essa experiência e negligenciar o estudo das Escrituras, já que eu tive a oportunidade de ter contato com ela a partir dos 11, 12 anos de idade. O ministério é o maior privilégio que Deus já concedeu a um homem nessa terra. É um privilégio, é um privilégio. É um privilégio que Deus concede ao ser humano de ser instrumento em suas mãos para restaurar a criação. O meu maior sonho no ministério é ver a confirmação da salvação de pessoas. O céu é o nosso maior prêmio, e ver as minhas ovelhas salvas será a minha maior recompensa. Auxiliar o maior número de pessoas possíveis a ser verdadeiros discípulos de Jesus.